Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou a Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, e mais uma vez estou super feliz de receber aqui um convidado super especial para gerarmos um conteúdo de altíssima qualidade e entregar mais e mais conhecimento para o varejo. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Victor Aves, que é o CEO e proprietário da ProHub, falou que não era para chamar ele assim, mas eu acho que dá um gabarito pro cara, vulgo Vitão da ProHub, seja super bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Sabe que tem um detalhe importante que é tão mais fácil, eu acho, conduzir desse teu lado aí da mesa e da cadeira. Eu sou muito melhor perguntador do que respondedor. Pois hoje o jogo virou! Pra quem não sabe, Vitão da ProHub é o nosso host oficial do Varejo em Movimento, que nunca tinha dado as caras aqui no Pode Conectar. E hoje ele foi intimado para falar com a gente sobre o conteúdo que a gente está justamente fazendo aqui hoje. Cultura de podcasts, geração de conhecimento e indústria criativa. Mas antes da gente entrar nesses méritos, pode rodar a vinheta. Pois muito bem, agora que você já conhece o nosso convidado, eu vou introduzi-lo oficialmente, que Victor Aves é empresário e CEO da ProHub, especialista na criação de podcasts e ferramentas de comunicação de marca. Ele ajuda empreendedores a se destacarem digitalmente, gerando vendas e fidelização. E inspira profissionais em eventos a palestras sobre o poder da comunicação para o crescimento de marcas. Vitão, muito obrigada por aceitar a nossa intimação, que eu fui lá e coloquei esse compromisso na sua agenda. Obrigada por estar aqui no Pode Conectar. Vou te pedir, por favor, começa se apresentando. Quem é Victor para além do LinkedIn e da onde surgiu a ProHub, por que Victor está hoje especialista em comunicação de marcas? Então, sou Victor Aves, prazer. Prazer. No momento, com 38 anos e numa meta de vida pessoal de chegar aos 40 anos na minha melhor versão. Incrível. É incrível. Pô, eu achei que tu ia falar, tipo, meta de vida. Eu pensei, 120, tu falou 40. Eu, cara, muito pouco. Mas, não. Pô, irado. Passei irado. dos 40. É porque chega em algum momento que tu começa a perceber que tu tem que cuidar de várias áreas da tua vida. Mas isso é outro assunto. Sabe o que me deixa muito... Vou anotar aqui, porque foi um bom conselho. Por favor. É muito legal que o que me deixa muito honrado da gente estar aqui representando a ProHub hoje é que hoje eu consigo entregar para as pessoas, para a comunidade, algo que eu amei a vida inteira, que é a comunicação. Apesar de não ter seguido academicamente falando, a comunicação sempre esteve presente na minha vida. Desde jovem fui muito comunicativo. Em algum momento eu comecei a ter envolvimento, trabalhar em rádio. Não sei se tu sabia dessa parte. Não sabia. Exato, Eu estava fazendo faculdade de Direito. Olha, isso é um bom ponto. É sempre interessante imaginar esse ser humano de terno e gravata. Eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos de idade. Legal. Tipo assim, aquela coisa prodígio, do tipo... né? Um menino prodígio, eu diria. Ou talvez ainda sem muita decisão do que fazer na vida. Porque eu, desorientado. no caso hoje, eu não advogo, né? E aí, eu fui passear num distrito de Viamão, que se chama Itapuã. E lá tinha uma rádio Itapuã. Onde o cara que coordenava a rádio, uma rádio comunitária, aquelas que tem alcance, sei lá, de 3 quilômetros, assim, de raio. Foi meu professor de filosofia no segundo grau. E aí eu cheguei, professor, me dá uma oportunidade aí. E ele realmente me deu. Só que ele me deu, tipo, meia-noite às 6 horas da manhã de sábados. Bom horário. Bom horário. Ele, assim, tipo, ótimo pra um jovem. Eu vou dar o play aqui, deixar o troço sozinho, ou vou botar esse menino a cuidar pra nós e atender o telefone? Não faz diferença. Não faz. Mas logo eu evoluí e comecei a pegar um programa das 10 ao meio-dia. Mas eu não consegui ficar muito tempo nisso daí, porque eu tinha que ir a Itapuã, que é 40 km de Porto Alegre, depois de Itapuã até Canoas para estudar, e isso não rolou. Mas foi muito legal a experiência e a possibilidade. Indo um tempo para frente, e aí já respondendo um pouco quem é o Victor fora do LinkedIn, inquieto, sem dúvida, falante, inquieto, incansável, esse é o meu perfil, né? E atropelador de conversas. E falador muito alto, mas tudo bem. E falo alto. Mas aqui dá pra baixar o fonezinho. Isso, você em casa pode baixar o seu volume se quiser. A tecnologia tá aí pra isso, né? Então, pula no tempo, né? Eu sempre tive
Trabalhei algum tempo em algumas empresas, cheguei a fazer faculdade de hotelaria, trabalhei em hotel, trabalhei de madrugada. Achei que hotelaria ia ser minha grande área porque, por ser inquieto, eu queria ter a possibilidade de estar em estados e países diferentes. E imaginei que minha vida fosse rolar por aí. No fim, eu fiquei 3 anos na recepção do mesmo hotel aqui de Porto Alegre e percebi que talvez não fosse esse bem o caminho. Mas conheceu gente que estava viajando. Muito, irado, quase eu não sei se a gente tem tempo, mas eu tenho assim, umas histórias muito boas de hotel. Tá, vamos deixar essa pro final. Vamos deixar pra quem acompanhar até o final, tá? Histórias boas de hotel. Eu vou contar a história da virada do Natal. Tá, quem acompanhar até o final vai assistir. Meia-noite do dia 24 pro dia 25, o que aconteceu? É incrível essa história. Meu Deus do céu. E aí, eu sempre tive uma veia empreendedora, desde os 12 anos de idade, já que eu vendia revistinha em quadrinhos. Meu pai montou para mim uma estantezinha, botava na frente de casa lá e vendia para poder comprar mais revistinhas, para ler novas revistinhas para a semana seguinte. Então, desde o início, minha história rodou por aí. Então, eu trabalhei em algumas empresas, tive alguns negócios que não deram certo, apesar de ter ficado a experiência, e eu acho que empreender é muito sobre isso. Eu acho que tem alguns discursos bonitos, uns dizem que falir ou levar um negócio não é bacana, nunca tu ter isso no teu currículo. Eu já acho que isso te faz mais forte e construir negócios cada vez com base mais estruturada e com a possibilidade de fato irem para frente, né? Então, montei alguns negócios, estava com 2 ativos no período da pandemia, um período triste aí pela qual a gente passou, então não vou entrar muito nisso, mas um dos negócios, ele mais uma vez foi a bancarrota, foi uma pena porque ele estava indo muito bem, mas era de distribuição de peças a nível nacional, estava o Brasil inteiro parado, então obviamente que não tinha o que fazer. E o estoque era de tecnologia, e essa tecnologia ela fica ultrapassada. Então, a gente perdeu o estoque também. E o outro era na área de serviços, tá? De 20 e poucas pessoas ficou eu e um dos técnicos e aquela tristeza na casa. A casa era gigante, todas as salas fechadas, não tinha mais nem o pessoal que mantinha aquilo limpo, bonito, aberto e tal. Aí aquilo começou a me dar uma ansiedade. Na parte de trás da casa tinha chegado há pouco tempo também uma produtora de eventos, que fazia, na época, formatura, shows e tudo mais, que investiram uma grana para se mudar, pararam já imediatamente. E eu comecei a olhar o mercado e comecei a perceber que os influenciadores e comunicadores estavam fazendo de casa naquele momento. Até aí, tudo bem. Alguns tinham a possibilidade de se dedicar a conteúdos próprios, independentes nos seus canais. E foi quando eu comecei a perceber que algumas marcas que antes só colavam com as grandes emissoras, né, com as emissoras tradicionais de comunicação, estavam investindo e patrocinando esses caras. E aí despertei pensando, esses caras, na verdade, é o eu empresa. Na verdade, quem representa a voz dessa marca não é a emissora, é esse comunicador, é esse influenciador. A marca quer falar com essa comunidade de valor que esse cara conversa, né? E aí eu pensei, esse cara vai precisar de um suporte. Nisso, um primeiro sai, grande comunicador, logo o outro, um segundo sai. Só que eles não tinham essa estrutura por trás para fazer com que o negócio... Tu diz, começam a veicular conteúdo frequente. Isso, começam a sair das emissoras tradicionais e iniciar, né, a sua jornada, carreira por views, né? Saem da CLT e vão começar a batalhar por views. E as marcas começam a acompanhar. E eu penso, vou montar uma estrutura. Só que, né, aí a novidade, eu não entendia nada de estruturas. Mas a gente tinha uma produtora no mesmo lugar, assim, sabe aquela coisa, energia. Eu acredito muito, tem um negócio que, empreendedor não fala sobre isso. Cara, eu falo sobre feeling, falo sobre energia, falo sobre o universo. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, as pessoas não passam na tua vida por acaso, e aí vai de ti ou não, tá na vibe de querer pular no cavalo que tá encilhado e correr junto com a máquina, ou ficar para trás. Também via as professoras maravilhosas com seus 60 anos de idade sendo empurradas a ter que dar aula pelo Moodle ou pelo celular. Fantásticas total. Professoras, mas ainda analfabetas digitais. E as empresas sem conseguir dar treinamento para as equipes de forma presencial. Eu pensei, a gente pode ter uma ferramenta para resolver a vida de todo mundo nesse período. E talvez isso vá para frente. Claro, a gente começou a ver Flow Podcast, Inteligência Limitada, os grandes podcasts do Brasil,
só que ainda não tinha um mercado de prestação de serviço nisso daí. Alguém pedia emprestado lá em cima, no Sim, muito amador, né? Muito amador. Aqui fazer. no Rio Grande do Sul, era só quem tinha produtora de áudio, que dava um microfonezinho pro cara, gravavam lá, mas não tinha esse mercado formado. Nisso eu fiz um convite pros caras e disse... Bati na porta deles, a gente não se conhecia, assim, oficialmente, sabe? A gente se passava, se cumprimentava. Só de corredor. Exatamente. Eu falei, cara, tô a fim de montar um negócio, tô a fim de montar uma produtora audiovisual, principalmente um estúdio de podcast e de infoprodutos, cursos online. Eu não sei quanto tempo esse troço vai durar e o digital é o negócio nesse momento. Eu sou bom em empacotar produto, rede de relacionamento, sou bom como empresário e eu preciso de todo um outro lado e negócios é um casamento. Então vem, me completa aqui. E aí os caras, cara, tu tá louco? Abre um negócio agora, eu não te conheço, eu não tenho dinheiro, tu não tem dinheiro, mas a gente tem uma ideia e um espaço. Mas tem um sonho. Tem um sonho, entendeu? E aí eles, cara, as coisas não são assim. Eu falei, bom, tem até as 21 horas de hoje pra vocês tomar. Hoje? Senão amanhã eu vou começar sozinho, né? Que um blefe, na verdade, né? Eu espero que eles não vejam isso. Um blefe total, não tinha a mínima condição de começar sozinho. Né? Então, assim, a vontade era muito maior de que eles dissessem sim. E, de fato, mais pro final do dia, eles entraram na minha parte da estrutura e disseram, cara, a gente tá contigo. Estamos contigo, acho que vambora. Tu vê como as decisões também estavam sendo tomadas, assim, todo mundo tava um pouco desesperado, né? Tu apareceu com uma luz no fim do túnel que era meio assim, cara, que ideia horrorosa, mas assim... Vamos deixar passar? Não vamos. Vamos lá. Não, é a crise. Assim, é a muito crise louco também pressionando, entendeu? né? Mas é sobre isso. Nós fizemos na mão mesmo um contrato de gaveta de como seria a nossa parceria. Afinal, ninguém tinha nada naquele momento. Já tinha se esvaziado. Não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. Com as nossas próprias mãos, nós montamos o primeiro estúdio em 13 dias. Irado. E aquelas coisas do destino e do universo, que eu acredito muito. No 16º dia, surge um primeiro cliente de grande nome no Rio Grande do Sul. Desse grande cliente surgem mais 2 e logo a gente já estava batendo números de audiências gigantescos e a ProHub, de fato, se tornou referência no mercado. E já estava com o nome de ProHub, já nasceu com o nome de ProHub. ProHub, ela tem toda uma estratégia que faz sentido. Realmente, nós somos um hub de comunicação e de comunicadores e de marca, mas ela também é ProVídeo e Hubble Assistência. Então, as duas empresas que se unem nesse momento já tinham o prefixo e os dois o prefixo que fizeram o nome da ProHub sufixo. Tu nunca me contou essa história. Olha, tanta coisa está sendo revelada, né? Mas que irado. Tá, e vamos lá. Daí salto quântico de ProHub, isso 2022, 21. Início de março de 2021. 21. Pra ProHub hoje. Grande, maior hub de produção de videocast, podcasts do Brasil. E o que a ProHub hoje entrega? Para quem ainda por um acaso não conhece a ProHub, qual é a diferença dessa ProHub que nasceu nessa salinha improvisada em 13 dias? Mais ou menos improvisada, né? Foi improvisado, claro que foi. Né? Posso falar. Que foi. Não vou perder o romantismo disso. Não, é incrível. A ProHub de 13 dias é a ProHub agora, que já tá celebrando 4 anos. Se eu te disser que a gente, em questão de produto, a partir do momento em que a gente conseguiu ter algum caixa e faturamento que nós melhoramos, então, a nossa estrutura, tanto técnica quanto estrutura física de local, a entrega ela é a base de tudo. Assim. Foi quando a gente pensou e criou esse programa de soluções 360. A ideia sempre foi: o cara não pode se preocupar com absolutamente nada do que não for aquilo que ele faz de melhor, que é gerar o conteúdo. O cara que está gerando conteúdo, ele é bom nisso. Ou ele precisa aprender e suporte nisso, que a gente também faz. De resto, a ProHub resolve para ele principalmente a parte chata. Cara, é entender das plataformas de streaming de áudio e vídeo, quando postar, é criar as capas, é criar vinheta, é fazer operação de estúdio, é edição, é direção, uma série de coisas que envolvem isso daí. O que muda de lá para cá, né? A gente começa a inverter um pouco a pirâmide. Tem um braço da ProHub que recebe, então, essas demandas de produção de podcasts ou audiovisual de uma forma geral, vídeos, transmissão de eventos, transmissão de live de lançamento, videoaulas, infoprodutos de uma forma geral.
Tem um braço da ProHub que começa, então, a partir do momento que ela teve relevância no mercado, né, a propor projetos para as empresas. Então, esse eu acho que é um dos grandes momentos, assim, onde a gente chega e propõe um projeto do mês das mães para uma empresa X, né? Que pode passar por podcast, pode passar por vídeos, mas a gente entrega um projeto, cola marcas e influenciadores, né? A gente começa, na verdade, a se tornar uma agência de marketing de influência que também tem um braço audiovisual. As coisas... E aí, cara, é muito louco, porque a partir desse momento tu começa a trabalhar com uma certa liberdade, né? A tua relevância no mercado como empresa muda também, porque prestar serviço é lindo demais, mas a partir do momento que tu agrega o penso também envolvido, né? E principalmente que tu começa a ter... o poder de barganha de mesa, de possuir as marcas e os influenciadores, a coisa realmente toma outro rumo, né? Isso a gente foi também para marketing político. Esse ano nós fizemos aí diversas, pela segunda vez, em 2022 nós fizemos, já um ano depois, agora nós estamos fazendo de novo, campanha para majoritárias para prefeituras, vereadores e tudo mais. É uma área que a gente gosta bastante. A gente acoplou a ProHub, uma área de agência, para ajudar nesse braço de projetos e de comunicação de pessoas e marcas, de uma forma geral. E, mais uma vez, né, o destino, o universo, ou sei lá como é que tu gosta de chamar, em algum momento, parte da nossa sede atual, hoje na Loureiro da Silva, ela... é convidada a ser entregue, assim, de alguma forma. Vulgo despacho. Despacho, de uma maneira muito educada. Olha só, o negócio é o seguinte, se tu não comprar 4 das 8 salas, tu vai ter que sair. Ah, que show. Isso não é uma coisa que muito... oportunidade. Puxa vida, muito obrigado. É exatamente isso que eu tava precisando, né? E isso é uma coisa bem complexa, assim, porque normalmente, assim, se enfrenta muitos problemas no dia a dia de se ter um negócio, mas a partir do momento que o problema é a tua casa, onde a tua sede, aquilo se torna um tamanho muito maior. Movimenta muita coisa, te coloca em dúvida e cheque se as pessoas que hoje confiam em ti e gostam de estar lá vão gostar desse movimento. É uma série de coisas, assim. Mas desapegamos a esse momento e quando tu se desapega, parece que as oportunidades surgem. E não estou falando das oportunidades surgirem uma semana, um mês, 2 meses depois. Estou te falando de desapegar num dia e no outro dia o telefone tocar. Isso é o universo. Né? E nos abriu portas, então, para fazer parte, né, de um espaço dentro de uma das maiores universidades privadas. Na verdade, a melhor universidade privada do Brasil ganhou de novo, agora pelo 3º ano consecutivo, que é a PUC. Tá? Não sei se podia falar aqui. Claro que pode. Pode? Mais especificamente com a Famex, não sei. Mas é que eu vejo nos meus programas falando isso, aí eu quis repetir, né? Tu achou chique? A vida não, eu já achei vídeo. chique antes, quando tu tava falando, nosso primeiro grande cliente. Eu pensei, não vai falar. Eu pensei, não vou, né, interromper teu storytelling. Mas enfim, a PUC e a Famecos, pra quem não conhece, é a faculdade de comunicação de dentro da PUC-RS, né? Mas antes disso, tu sabe que aqui foi uma oportunidade também. Não sei se a galera tá ligada nisso. Não, então a gente ia chegar lá, assim, e daí até eu... É que eu acho que eu voei demais na linha do tempo. Não, e eu acho que tudo bem, assim, faz todo sentido, porque é exatamente o que eu queria te perguntar, né? Tá. O que eu vejo, porque assim, me perguntou aqui um pouco antes da gente começar, se é mais fácil, mais legal entrevistar alguém que eu conheço, e o difícil é isso, as pessoas que estão nos acompanhando, elas não sabem o que eu sei, então, tipo, eu tô na minha cabeça, eu quero que tu fale aquilo e tal, mas é legal, porque estão surgindo coisas que eu não sabia, né, que tu trouxe, assim. Mas puxa, mas aí o que tu então, mas é que tu não para de falar! Alô, mas aí... Tá, mas assim, ó... Vai que eu tô seu ouvido. É que é difícil, porque as pessoas não sabem que, na verdade, tu é minha referência de host, né? Eu tô sempre te copiando, assim. Então agora eu tô preocupada, nervosa, querendo te impressionar. Mas, assim, o negócio da ProHub indo pra PUC agora, eu acho que tem uma parte da história que é massa também de trazer, que é, mais uma vez, esse momento de reinvenção na crise, né? Porque, assim, tu comentou agora da mudança de sede, na verdade, não foi nada disso, né? Tu tá não apenas mudando de sede, tu tá reinventando todo o negócio, né? Então foi um momento em que tu parou
sentou e olhou e disse assim, cara, isso aqui pode ser muito mais e eu posso juntar mais parceiros, que é quando a ProHub vem se tornando de fato um hub, né, que até então o nome não fazia sentido, agora ele faz cada vez mais sentido pra mim, né, mas antes disso eu queria que a gente não, em vez de retomar essa parte histórica, assim, que eu acho que é legal, mas esses aprendizados que tu foi tendo com o tempo e que tu até menciona, assim, dos clientes que foram saindo de emissoras, né, ou vozes importantes aqui de, enfim, veículos tradicionais de comunicação, que são super relevantes pra gente no estado. A gente foi vendo isso acontecer no Brasil, mundo afora também, que é essa questão do mercado de likes, né? Mercado de views que tu comentou. É uma economia toda voltada para um consumo de conteúdos desse gênero, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o que tu aprendeu, assim, nesse período e por que isso se tornou tão relevante. Por que na pandemia isso surgiu e talvez essa pergunta nem seja tão elaborada, porque a gente tinha realmente uma limitação de encontros, mas por que isso se mantém? Por que a gente ainda... Por que a gente ainda investe em podcast? É engraçado fazer isso, né? Gravando um podcast. Mas por que tu acha que as marcas devem buscar? Por que elas buscam? E como é que elas podem fazer essa comunicação ser melhor? Que baita pergunta, tia. Assim, eu acho que o ponto 1, eu não diria por que elas devem seguir investindo em podcast. Eu acho que um podcast é um formato de comunicação. Tá? Ele é uma ferramenta dentro das diversas ferramentas que nós temos. E já vamos entrar nela um pouquinho. Eu vejo que a partir do momento que todo mundo tem um desses aqui na mão, tá ligado? Todo mundo tem os seus 15 minutos de fama, certo? Sim. Pro bem ou pro mal. Né? Mas isso é outro assunto. E a partir desse momento, também democratizou não só a comunicação, mas principalmente o mercado de publicidade. Né? Pensa, antes as marcas, para conseguirem ter um alcance adequado, com um público segmentado, porque é muito difícil tu conseguir gerir de fato quem está assistindo TV, escutando rádio, né? Existe uma base, mas é bem mais complexo. Então isso aqui também ajudou a conseguir de fato mensurar esses números de verdade, né? Tu começa a ter um ROI, né, muito mais preciso. Quando a gente começa a perceber isso lá na pandemia, que a gente inicia o nosso negócio, a gente começa a ver que as marcas e as pessoas, elas começavam a ter a oportunidade de fato comunicarem seus negócios, né? Sem investimentos absurdos e muito mais assertivos com a comunidade na qual elas queriam falar, de fato. Porque tu começa a sair da ideia de uma emissora que fala com todo o estado do Rio Grande do Sul e tu começa, através de um comunicador, falar com, de fato, o nicho de mercado que tu gostaria de se comunicar. Isso foi uma baita oportunidade e a ProHub, ela foi um braço que ajudou com que essa comunicação, de fato, acontecesse de forma profissional. Né? Então, isso foi um ponto bem importante para nós, tá bem? Uma outra questão nesse processo de mudança é que a gente vive hoje a revolução da comunicação, né? A gente normalmente, vou ver os livros de história, mas a gente está vivendo isso hoje. Né? Grandes fatos aconteceram recentemente, que foi aí, né, as Olimpíadas serem transmitidas de forma oficial por um canal digital, de um comunicador, influenciador que ganhou relevância através do TikTok. E aí tu pega... Que é a Cazé TV. Tu tem que citar nomes para as pessoas, isso é bom, a referência do exemplo. Que é a Cazé TV, exatamente. Anteriormente, eles já tinham sido bem relevantes na Copa do Mundo, a ponto de... Tu pega eu não me lembro qual o comunicador, o Defante, né? Na época, bem desalinhado com o que tu espera que tenha, né, talvez a aparência de quem vai estar na frente do jogador, dentro do campo, representando a FIFA, né? E pega a Rede Globo, já que tu disse que pode falar, a Rede Globo num cantinho pequeno lá do estádio, sem acesso ao campo, e o Defante fazendo piada com o cara, sem trazer de fato uma informação do que a Rede Globo considera relevante, jornalística, esportivamente falando. E esses caras, de fato, têm a chancela e são pagos para fazer isso, né? Então aí tu começa a ver que as coisas, elas mudam abruptamente.
Tá? E a ProHub fez parte dessa revolução, né? A ProHub fez parte dessa revolução. Deixa eu vir ainda seguindo no celular. Fez uma pergunta longa, gigantesca, agora vai ter que ter uma resposta longa, né? Eu acho também que as pessoas, por causa dessa ferramenta aqui, elas começaram a ter seus negócios meio que urgência, né? São trabalhadores por si só. Sim, muito mais autônomos. Perfeito, tá? Resumidamente, são muito mais autônomos. Então, se elas não se comunicarem, como é que elas entram nessa disputa feroz que, na verdade, se tornou? Né? Hoje a internet, se tu não faz um investimento absurdo em ads, né? Em meta-ads... Sim, tu paga pela comunicação. Né? Ela é, de certa forma, mais acessível, mas a circulação dela não é gratuita. Ela não é gratuita... assim, ela pode, né? Tu pode ser um cara que conseguiu dominar os algoritmos de maneira eficaz e de excelência e tu tá investindo dinheiro, eu não, e eu ter mais relevância e entrega do que tu, né? Isso acontece. Total. Claro que a gente começa a ir para outro nível de game, assim. E normalmente pessoas que fazem isso vivem disso, né? Não é o cara que trabalha. Sim, mas quando a gente tá falando de comunicação de marcas, né? Tipo, isso é muito raro, né? O tráfego orgânico, por exemplo, é muito raro no caso de marcas. Ele hoje existe, tu tem mais tráfego orgânico porque foi investido no passado também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje todo mundo tá fazendo e como, né, um leilão tá cada vez mais caro, né? O lead. Exato. O cara. Bom, e aí todo mundo precisou começar a gerar conteúdo. As marcas, tá? E se viu um pouco, dentro de todas as ferramentas que tem, se viu um pouco de dificuldade de botar o celularzinho na frente do rosto e começar a gravar o vídeo, né? Tão importante, porque de um tempo pra cá, conteúdos estáticos perderam essa entrega e hoje são vídeos, e agora vídeos cada vez mais rápidos, curtos e cada vez mais estratégicos, né? As pessoas têm a mania de começar a gravar e se auto-julgar. É complicado, né? Nem todo mundo nasceu pra se colocar frente às câmeras. E o podcast... Não é que nem nós, né? Que obviamente nascemos pra isso, né? Mas a gente não olhou quase nenhuma vez pra câmera, que acho que é o grande brilho. E o podcast, ele veio, então, como uma ferramenta para facilitar um pouco disso. Porque as pessoas, elas acabam sendo muito mais genuínas na comunicação quando elas estão falando sobre aquilo que gostam, aquilo que amam, e principalmente trocando ideia com isso com pessoas que também entendem sobre o assunto e têm relevância na área, né? E elas desligam desses bastidores aqui. Não é a mesma coisa do que tu gerar um conteúdo de 30 segundos, né? E a partir do momento que tu sai dessa vibe e se conecta, de fato, com pessoas, a coisa começa a gerar um conteúdo muito mais interessante. Que veio, então, a partir daí, toda a ideia dos cortes e tudo mais. Pensa que uma empresa que está fazendo por si só, assim, eu estou gerando meu conteúdo ou através de um influenciador, que tem essas duas opções, né? Alguém fala por mim ou eu mesmo falo representando o meu negócio. Que eu curto muito também. De 1 hora de conversa, tu pode ter 10 grandes cortes que vão te trazer autoridade e relevância no mercado para que tu consiga atingir teus objetivos, né? Então, eu acho que isso daqui ajudou a democratizar ainda mais, né? E elas também utilizam esse formato como... que a gente está no momento de on-off, assim, né? A gente está falando tudo isso de entrega no digital, mas olha o que a mesa proporciona para uma agência de comunicação, por exemplo. A gente estava falando agora de ads, né? De investimento. Aí ela vai pegar o LinkedIn Ads lá, o pago, que tem um investimento bem alto, né? E vai buscar a pessoa que é o tomador de decisão de determinada empresa para que tu possa apresentar, então, os teus serviços como agência, né? E aí tu vai entrar no funil de um monte de outras mensagens que esse decisor já recebeu. Uma coisa é esse formato de prospecção. Outra é tu chamar ele como referência na área, determinada área aí de segmento do mercado, para falar no teu podcast sobre comunicação, sobre marketing, né? Em 1 hora, 1h30 de conversa, vocês, no mínimo, são excelentes conhecidos, assim. E aquele cara tá no teu WhatsApp, tá te respondendo, recebeu os cortes, tá trocando uma ideia contigo, sabe do teu potencial, porque vocês conversaram sobre essas entregas. Então, assim, a probabilidade desse cara, de fato, se converter em um cliente teu é muito grande. Então, seria a estratégia de tu gerar um conteúdo, mas não pelo conteúdo, pelo próprio fato de tu estar gerando ele. Tu ter uma finalidade em chamar uma pessoa, assim...
quero me aproximar mais, tu poder usar esse espaço, porque não necessariamente o foco desse momento vai ser o conteúdo gerado e as pessoas que vão assistir ele. É mais o momento em que ele tá sendo gravado. Eu acho que é tudo junto. Eu acho que são... Tô pensando sobre isso. Eu acho que tem tudo Eu tava envolvido. pensando aqui, porque assim, essa questão que tu comentou sobre talvez o podcast ele ter se tornado um modelo mais interessante ou mais fácil, mais prático, mais agradável de ser gravado do que as próprias lives, né? Que na pandemia a gente teve muita live, agora é muito raro a gente ver, assim, alguém que grava se falando. Tem essa questão de... a ascensão de um modelo de comunicação pela mídia, né, em si, não pelo que a pessoa, tipo, eu quero gravar um programa de rádio, mas não, esse é um formato que me agrada. E a gente viu ao longo do tempo, assim, muitas marcas, muitas bandas, muitas coisas, elas não fazem sucesso apenas pelo seu conteúdo, pela sua música, sua arte, mas por saber utilizar muito bem as mídias, né, por exemplo, assim, os Beatles fizeram um uso muito bem do LP, né, a Madonna fez uso excepcional do CD, né, então, assim, tu saber como se comunicar com as pessoas em determinado formato é uma grande estratégia, assim. E daí, 2 perguntas, tá? Mais uma longa, assim. Uma é... o formato do podcast, o que ele instiga, o que tu percebe que ele instiga e como é que se faz bom uso dessa plataforma, que eu acho que serve muito como dica. Eu tô sempre falando pro Victor que ele tem que fazer um podcast sobre fazer podcasts, então que seja esse pelo menos o início, assim. Quem tá pensando, adoraria ter um podcast, mas sobre o que eu vou falar, não sei. Tá, não, vou começar com essa pergunta, depois eu passo. Assim, tu é consumidora de podcast? Uhum. Pouquíssimo. Eu quero voltar um pouquinho à tua questão anterior, antes da gente pensar em responder essa, em que tu colocas, mas eu posso estar... O objetivo não ser exatamente o conteúdo em si, né? Qual é o objetivo teu com o Pode Conectar? Aproximar as pessoas, fazer elas conhecerem o tipo de preocupação, a forma como a gente pensa, elas conhecerem o trabalho do Connector Hub, mas sem que eu fique aqui vendendo o Connector Hub, que elas entendam como o Connector Hub pensa, né? Como a gente acredita que as coisas têm que acontecer, e isso tu não vai transmitir em um cartaz, em uma campanha de marketing. Fortalece a comunidade também. Faz com que as pessoas... venham aqui, conheçam o espaço, conheçam os objetivos do que é o Connector, te conheçam as outras empresas que passaram por aqui. É um fortalecimento de marca e fortalecimento de comunidade, certo? Tem vários objetivos dentro dessa... Tem um objetivo comercial também, por trás. Certo? Claro. Total. Claro, de se apresentar para o mercado e as pessoas conhecerem o espaço. Então, acho que isso tudo faz com que seja uma ferramenta extremamente poderosa, né? E aí pensa, o que eu acho que ele tem de entrega final para as pessoas? Foi essa a pergunta? Não, a pergunta foi por que a gente gosta tanto, por que esse modelo cresceu tanto, por que ele faz total sentido na economia de comunicação hoje. Tá, assim, ele começou sendo amado porque ele tirou as pessoas que tu conhecia e reconhecia, que tu era fã, que tu aprendeu alguma coisa, que tu viu atuar, pessoas que te representam de alguma forma ou que também não te representam, que tu só quer saber fofoca sobre ela, das amarras contratuais de grandes emissoras com formato tradicional de conversa jornalística, de entrevista, e botou os caras numa posição muito parecida com a tua, né? Então, e o digital permitiu que essa conversa fosse muito mais livre. E as pessoas começaram a ser muito mais verdadeiras naquilo que dizem, sabe? Sim, muito mais espontâneo também, né? Tu não tem tanto corte, tanta manipulação da informação. Exato. Assim, né? Manipulação é uma palavra meio forte. Cuidado assim, no formato da pergunta, sabe? Cheio de preocupação se aquilo vai ofender alguma marca, se tem algum diretor que não vai gostar. Não, cara, é só tu e o cara, o canal é teu, entendeu? E o cara tá ali porque ele quer falar, quer contar. E conteúdos genuínos conectam pessoas. Isso é fato. A gente se conecta com pessoas verdadeiras, com mensagens verdadeiras e colocam essa pessoa numa posição muito próxima à tua. Sei lá, pegar um grande cara que tá falando, olha só, ele é muito parecido comigo, ele contou um troço que eu também vivi ontem e esse cara é muito legal. E as pessoas começaram a se conectar com isso, tá? Acho que essa é a grande fórmula mágica do podcast. Por isso que
cada vez que o pessoal vem falar comigo para montar um produto novo, se roteiriza, se não roteiriza, assim, isso é uma discussão complexa. Eu não gosto de grandes roteiros de podcast, eu acho que o podcast ele tem que fluir mais livrão, mas entendo que sim, no momento atual, e principalmente depois do que aconteceu lá no Podpah. Como é que é o nome do cara do Capitão Nascimento? Filho. O Wagner Moura, né? Que dá uma... literalmente, Capitão Nascimento. Que os guris perguntam pra ele sobre um filme e tal, e ele dá uma letra nos caras e diz, mas aí é brabo, né? A gente vem aqui pra participar é o maior podcast do Brasil. Pra participar do negócio, vocês nem leram nada sobre mim, assim, tipo, eu nem participei disso aí. E aquilo ficou muito chato. E se iniciou uma nova discussão sobre, mas vem cá, tia. Porque tu tá sempre olhando pro cara que é o convidado. Uhum. Mas os convidados, eles vão se esvaindo, né? Uhum. Eles já passaram em vários, né? E aí sabe o que começa? A partir dali, aconteceu algo muito interessante. Aconteceu também na questão do Monark, mas a partir da... Monark, você sabe a questão do Monark, né? Do que aconteceu sobre... que saiu do Flow. Bom, pesquisa Monark. Ali aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas começaram a dar mais atenção e olhar pro cara que tá desse lado aí. Porque afinal, os caras estão seguindo o podcast há 200 episódios. Mas é que eu acho que é exatamente essa questão, né? Tu segue não... Claro, os convidados também, mas os convidados fazem parte da curadoria desse host ou da equipe, né? Então, assim, de certa forma, tu tá seguindo essa pessoa, tu não tá seguindo os convidados. Se quiser seguir o Wagner Moura, tu vai seguir o Wagner Moura, né? Então... mas daí tu tem uma oportunidade de ver o Wagner Moura falando abertamente num podcast que é reconhecidamente muito livre, né? Não, é interessante, mas tu seguir um podcast, tu não segue pelos convidados somente. Com o tempo tu começa a ganhar isso de tu ter alguma relevância, né? Porque que nem tu fez agora há pouco. Tu deixou um pouco da tua opinião. Se alguém veio aqui pra ver o Vitão, que eu acho muito pouco provável, ouvir um pouco de ti e pensa, tem um troço legal aqui, vou ver o que mais que essa mina tá falando. Então, assim, mas é isso, é uma proporção 70-30, digamos assim, né? 70 convidado, 30 tu, eu acho que é uma composição legal. Mas é isso. Naquele momento se colocou em discussão de novo sobre a capacidade das pessoas que têm grandes podcasts, os que não têm também, reconhecidamente, produtos nacionais ou internacionais, a capacidade dela de fato, conseguir tirar boas histórias, conduzir com perguntas, né, que sejam... adequadas para que tu atinja o objetivo daquela conversa, né? E qual o objetivo daquela conversa? Aí começou a se falar de roteirização de novo, né? Então tem esse momento assim no universo, roteiriza e vai do início ao fim que nem uma produção televisiva, ou conhece com quem tu tá falando, saiba onde tu quer chegar e fique livre no meio, assim, sabe? Da conversa para que tu possa conduzir para outros lados. Eu sou muito mais dessa opinião aí. Baita. Tá, e daí a gente tava... Daí, voltando para meu devaneio aqui sobre, assim, o uso da mídia especificamente, né? Que se a gente domina muito bem a mídia o podcast em si, ele é um formato de mídia, né? Tu tem a voz, tu tem a imagem, mas, assim, ele por si só tem uma dinâmica. Se eu pegar o microfone e sair caminhando pela rua e falando, não sei se isso vai ser um podcast, talvez seja mais uma reportagem, né? Ou talvez seja aí uma ideia, assim. Mas, assim... Pensando, tá? Agora, assim, nos caminhos de ProHub, pensando nesses movimentos que vocês têm feito agora de imergir em uma universidade, né? Vocês estão entrando numa faculdade de comunicação, vocês estão entrando exatamente no cerne de onde está se pensando o futuro da comunicação. E se a mídia muda, né? A ProHub, hoje, ela não é mais só um estúdio, né? Vocês se posicionam como especialistas de comunicação de marca. Pode ser que as marcas queiram se comunicar diferentemente, né? E como é que fazer e garantir a flexibilidade disso, assim? Que baita pergunta aí. Tu falou... Você não sabe o que ele falou no bastidores aqui, né? Tu falou que tu ia fazer a minha entrevista ser difícil. Eu tô te devolvendo esse favor. Então... Pode dar um tempo pra pensar. Quer pensar? Tomar uma aguinha? Tomar um café? Isso... Sabe que essa é uma pergunta de milhões, assim, né? Quando a gente monta o negócio lá atrás e começa a estudar, de fato, o que nós tínhamos de podcast, e quando a gente começa a influenciar o mercado inteiro de podcasts através das nossas produções, então nós fomos também criadores de uma tendência e de um formato de comunicação,
a gente se colocou várias vezes a pensar do tipo, tá, e aí? Tantas coisas são modinha, né? E será que não vai chegar um momento em que isso de fato vai, cara, encher o saco, colapsar? E é uma ideia que, tipo, todos os negócios estão sujeitos, né? Como é que a gente se mantém flexível, né? Só que eu acho que ele meio que vem se adaptando, assim. Eu sinto que a gente já tá no momento 2.0 da parada, né? Eu vejo 1.0 como os amigos que tomam uma cerveja num final de semana e sabem falar sobre esporte muito bem, ou sabem, sabe? De filme, e que funciona muito bem aquela narrativa, que são engraçados, meio base de programa sulista aqui, que é o Pretinho Básico, que é um fórmula que funciona mega bem, assim, e acha que isso vai explodir, né? As coisas não são bem assim. Eu acho que o mercado e o espaço, o market share para novos programas de entretenimento, tipo Flow, tipo os grandes programas, assim, ó, eu acho muito difícil a coisa ainda rodar por aí, tá? Mas eu entendo que esse formato de comunicação e essa ferramenta ainda perdura por muito tempo no quesito geração de conteúdo com objetivo, né? Seja ele comercial, seja ele de relacionamento, seja ele de network. Eu acho que ainda é uma maneira... E talvez seja por muito tempo uma maneira que resolva de forma prática muitos problemas de comunicação das empresas, tá? Se vê em outro formato, assim, se eu andar na rua vai ser um podcast? Cara, sim. O que é o podcast senão uma geração de um áudio com distribuição digital? É isso, né? E o videocast, um áudio e vídeo com distribuição digital. É um formato de programa com uma dinâmica diferente, né? Eu acho que o que interessa é, de fato, o objetivo final disso, né? Mas eu acho que cabe a avaliação e estudo das pessoas, assim, de uma forma geral. A gente tem olhado muito lá para fora e o que tem acontecido, e a gente, nesse sentido, a gente também está tentando... se manter atualizados aqui, afinal, né, o mercado veio muito na linha do que a gente estava fazendo. Acho que está no momento e vai acontecer em que a gente vai seguir ainda nessa ideia de 2.0. O que estão fazendo lá fora é um passo para frente e um passinho para trás, que é essa experiência on-off, assim, que é o que a gente fala de Phygital, que é a ideia do ProHub Nexus, né? Cada vez mais a gente tem colocado a tendência muito parecida com aqui, que os estúdios são totalmente de vidro, totalmente abertos e conectados organicamente com o ambiente, né? A gente quer que as pessoas tenham contato com quem está assistindo, cada vez mais próximos, não somente no digital. Porque tu consegue ter uma energia do ambiente, tu consegue ter participação e colaboração de quem está ali próximo, não só através de um chat, às vezes mais frio do que tu vê no YouTube, mas tu consegue ter essa energia ali mesmo. Então a gente volta para os programas de auditório, né? Então não é reinventar a roda, mas é introduzir uma possibilidade no digital que até o momento não estava sendo feito. Mas tu pega grandes podcasts internacionais, começa a se pegar esses spaces, assim, sabe? Diferente, com bancada, com arena. Então a gente tem indo nessa pegada. As possibilidades, né? Mas deixa eu só te colocar um ponto. ProHub no ambiente acadêmico, né? A gente está com um projeto junto com a PUC de criação de curso de extensão, né? Academia de Criadores. Irado. Isso. E que a ideia é que tenha um certificado reconhecido pelo MEC e tudo mais. E eu acho isso muito bacana. A partir do momento em que tu começa a ensinar algo. Isso é fenomenal. Parabéns. Mas veja, a gente vai se manter atualizando a partir do momento que tu começa a ensinar, né? Tu tem que se manter atualizado para que isso... que a gente se mantenha, né, ensinando corretamente o que é tendência. Mas veja, tu pega essa gurizada que tá entrando na faculdade agora, que tá no meio do curso, que tá se formando, tem muitas estratégias de quem já viveu isso desde que tudo aqui era mato, né? E que tu vai aprendendo e vai, de fato, atingindo resultados de alta performance no digital para empresas, para comunicadores, para venda de produtos, tu conseguir trazer detalhes que fazem parte disso. Até, por exemplo,
como tu comercializa isso, um espaço, que espaço é esse dentro de publicidade? E tem, acho que uma coisa incrível, assim, que pra mim tu falou da evolução 2.0, assim, o fato de vocês estarem dentro de uma comunidade educacional, uma faculdade de comunicação, é a evolução do laboratório de comunicação, né? Eu fiz faculdade de comunicação e pra gente o laboratório é uma agência. Hoje em dia, a agência não é mais laboratório para comunicação, né? Vocês vão se tornar talvez um tipo de laboratório para essa galera, que eu acho que é a melhor formação que a gente pode dar atualmente, né? Para alguém que está fazendo esse tipo de trabalho, assim. Então... Já tá rolando. Irado. Isso que é muito massa. Tipo, a gente dividiu o nosso espaço lá em 3 etapas. E a etapa 1 já inaugurou. Inaugurada. Cara, o estúdio que fica dentro da Faculdade de Comunicação, ali da PUC e da FAMECOS, está sempre cheio de aluno e professores, sabe? Que legal. Então, várias vezes ao longo da semana, o laboratório de jornalismo está fazendo podcast lá dentro, mas o que é mais legal, eles estão muito abertos a saber mais, né? A conhecer mais. Eles... estão gravando com o celular deles e pedem dicas de como utilizar o próprio equipamento para gravar. Isso eu acho muito bala também. E uma coisa que é muito legal eles não querem saber somente como funciona a dinâmica aqui. Eles querem entender como é que funciona lá os bastidores, como é que transmite ao vivo, como é que funciona o VMix, e eles já estão mais ou menos ligados assim no nome dos softwares, das paradas, e perguntam de placas. Isso é muito massa, assim. A gente já tinha um orgulho gigantesco de ter criado uma profissão, operador de podcast. Pode ter certeza que não existia até a gente ter iniciado com isso. Então, grande Juninho! Tu encontrou, tem vaga de operador de podcast. What the fuck? Entendeu? Que isso? E agora a gente está no ambiente acadêmico também, né? Ajudando aí mais jovens nessas profissões do futuro. Que irado, isso é incrível, eu fico super feliz em saber. Obrigada por compartilhar, né, com a galera. Agora, algumas partes eu já não sabia. Obrigada por me ensinar também outras partes que não tinha pensado sobre a história da ProHub. E eu vou encaminhando a gente pro final agora aqui, porque tu ainda comentou que tinha uma história para nos contar, que era a história da virada do Natal, de quando tu trabalhava no hotel. Tu ainda quer contar essa história pra mim? É muito rapidinho, sim. Tá bem. Eu tava meio injuriado da vida, né? Não tinha ninguém no hotel. O hotel tinha 180 unidades habitacionais, 180 apartamentos. Nós tínhamos um ocupado, entendeu? Porque quem é que vai estar no hotel executivo em Porto Alegre na virada no Natal, né? Não ia. Então, colaboradores também era reduzido, tudo era reduzido. Tá. E aí, tinha uma coisa legal que o hotel, tipo, permitia que a tia da cozinha, né, que cuidava de todo mundo, fizesse lá uma ceia, a gente podia tomar espumante e tudo mais. Não, era fazer. Legal, festinha. E aí a gente ia tomar uns espumantezinhos. Tá. Aí nisso, sei lá, era 10 pra meia-noite. Tá, vai. E na época não tinha Uber, tá? Quê? Não tinha Uber, não era assim, entendeu? Tinha ponto de táxi. Tá, e tinha os teletáxis, né? E nisso surge na porta, assim, do hotel um senhor... Eu não sei como é que se fala quando descendência, tipo, japonesa, brasileira. Sabe quando fala ídolo, não sei o que é. Entendi. Eu não sei qual é, tá? Mas era um senhor japonês brasileiro, assim, com uma bengala. Entrando, eu falei, esse senhor vai se hospedar. Não, onde perdeu? Não é possível. Meia-noite de Natal. Não faz sentido. E eu, bem, senhor, tudo certo? Que aconteceu alguma coisa, né? Bem? E aí ele assim, não, é que tudo certo. Eu preciso de um táxi. Eu falei, pô, claro, vamos ali fazer um táxi. Liguei pra rádio táxi, falei, vou precisar de um táxi. Ele disse, qual é o destino? Qual é o destino? Daí ele falou, Santiago. Então, não sei. Chile? e ele, eu preciso de um táxi pro Chile agora. Era meia-noite. Santiago do Chile mesmo. E aí, cara, ele pediu um táxi à meia-noite da madrugada do dia 24 pro Chile. Aí eu, mas vai ser meio difícil. É sério isso aqui. Eu já achei que tinha as câmeras, né? Que alguém tava Gugu, sei lá. Não vamos te deixar em paz a virada. E aí foi muito bom porque eu liguei e pedi, tá bom, eu preciso de um táxi pro Chile. E a pessoa, oi? Chile? E a pessoa, amigo, essa hora aqui e tal. Faça um trote. Não, é verdade, eu preciso de um táxi pro Chile. Daí ela falou, papo sério. Eu falei, papo seríssimo. Eu tô com um senhor aqui
de descendência que eu não sei falar, eu não estudei bem geografia. E ele precisava ir pro Chile, precisava ver a família dele, é verdade. Ele desceu, perdeu o voo lá onde ele tava, não sei o quê, e ele não tinha como se deslocar dali pra família dele. É verdade, é real essa história. Ele ficou... E aí o cara, ela conseguiu um táxi, foi um problema de alguém aceitar. Juro. Não, aceitou. Claro que foi um problema alguém aceitar, quem é que vai pegar alguém? Não, e alguém gritou, não, faço não, o Chile. A pessoa não tinha noção onde é que era o Chile. Foi de Sieninha. A pessoa passou 4 dias dentro de um carro. Fiat Siena até o Chile. Cobrou 20 mil reais. Cara, é que faz um tempinho, né? Mas eu me recordo que na época foi algo em torno de 1.700 ou 1.800 reais. Real que a pessoa cobrou. Mas faz tempo, né? Faz uns anos. Eu tô chocada com essa informação. O e mais chocante pra mim pila. é alguém ter conseguido Ele me aceitar. apertou minha mão com 50 reais, assim, e agradeceu. Será que muito era Papai Noel? Profundo. Cara, eu não sei, mas eu gostei muito daquele senhor. Essa Alguma coisa é muito tem. boa. É muito boa, né? Obrigada por ter compartilhado ela. Foi muito boa. Super mesmo. No contexto, né? Tem tudo a ver, né? Faz todo sentido, assim, a gente encerrar conexões. Agora o desafio é achar isso, daí uma forma de encerrar esse episódio. Mas eu acho que se... Não vou nem tentar. A gente fez... Vou te dizer. Através de uma escuta atenciosa, a gente conseguiu, de uma boa comunicação, fazer esse senhor se encontrar com a família dele no Natal. Baita história. Eu tô, assim, achando incrível o quão a ver com o nosso programa ela tem tudo a ver, né? Foi muito bom que eu anotei aqui lá no início, falar pro Vitão no final, contar a história de Natal. Tô muito feliz porque, assim, conectou de uma forma... Por isso que ficou por fim, entendeu? Tão apropriada com o nosso conteúdo, que eu te agradeço por compartilhar, assim. E daí agora eu vou te lançar mais uma pergunta difícil. Então, qual é a conexão que tu faz disso com a economia de podcasts? Uma boa comunicação. Pensa bem, eu tenho certeza que essa história de quem chegou até o final e escutou até o fim se conectou com esse nosso momento. Independente se o objetivo desse podcast era para falar sobre comunicação, era para falar sobre novos formatos de comunicação, como as marcas se comunicam com pessoas, o que aconteceu nessa noite, como eu comuniquei isso para vocês, tenho certeza que fez toda a diferença. E detalhe, daqui a alguns dias é Natal. É verdade. E também tem o fato de que... a gente criou uma conversa tão, talvez, aconchegante a ponto de brotarem esse tipo de coisas espontâneas. E é sobre isso que a gente estava falando, né? Economia de conhecimento pela mídia podcast tem tudo a ver com isso. É sobre ser genuíno. E eu sou assim na vida real, não tinha como não trazer isso pra mesa. É verdade, mesa. Te agradeço. Obrigada por a história maravilhosa de Natal. Eu tô até me sentindo em clima natalino, já tô aqui vestida de Mamãe Noel. Então, ho, ho, ho. Antes de finalizarmos o ano e este episódio, eu me lembrei de uma coisa que eu também tinha um objetivo, né? Tu me perguntou o objetivo do Pode Conectar. E um objetivo hoje em te trazer aqui como convidado, quase obrigado, né, a vir, assim. Mas era também pra gente celebrar um ano que o nosso estúdio tá fazendo aqui no Connector Hub. É verdade! Pagamos velhinhas. Faz o quê? Mais ou menos uns 10 dias que fez um ano? Faz 10 dias que... Foi no dia 3... Não foi no dia 3. Agora eu não sei que dia foi semana passada. Dia 18. Dia 18. E assim, acho que posso fazer um jabá aqui? Pode, deve, por sinal. O negócio é o seguinte, né? Imagina tua marca, tua empresa, podendo comunicar o seu negócio numa estrutura profissional como essa, com o resultado final, que é esse aí que tu tá vendo aí do outro lado. Então tu quer a maior prova social que isso não existe. Com essa liberdade, com essa comunicação genuína. Vem aqui conhecer quais são os canais de comunicação de acessar o Conectar. Então, o estúdio que estamos gravando fica dentro do Connector Hub. A gente fala isso eventualmente, mas é sempre bom reforçar. Connector Hub é um hub de inovação do Cindy Lojas que fica no centro de Porto Alegre, Andradas 1, 2, 3, 4, 15º andar. E para falar com a gente é muito simples. Basta entrar no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, que eu não lembro de cabeça agora, mas eu vou botar aqui embaixo na nossa descrição. Para conversar com a gente também tem essa parceria super forte com o ProHub. Então, obrigada por um ano de estúdio e obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje. Eu vou passar a palavra para ti, para tu poder fazer a finalização deste episódio, então. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra falar e eu reforço de que eu gosto mais de perguntar do que responder, mas foi uma experiência incrível, espero que vocês tenham gostado. E aí é o seguinte, né? Curte, comenta, compartilha esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho para você. Até. É isso aí, muito obrigada e toda quarta-feira mais um episódio do Pode Conectar para você. Até mais.